Olá, está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. E hoje vamos falar de um assunto super atual, que tem impactado diretamente em nossas vidas. As mudanças climáticas e o impacto dela na produção de alimentos. Ondas de calor extremo, excesso de chuvas ou estiagem. No fim, todos pagamos juntos essa conta. Lá no campo, o produtor tem se esforçado. E aqui na cidade, é a tecnologia, pesquisa e análise de dados que cooperam entre si para fazer a diferença no agro catarinense. Comer bem, cuidar da saúde, ter à mão produtos frescos, de qualidade e a preços acessíveis. Tá aí uma tarefa que tem exigido paciência e dedicação de muitos brasileiros. Mari é aposentada e reconhece: o que mais tem impactado o seu orçamento este ano é a alimentação. Faço trabalho de formiguinha. Se tem uma promoção, o que eu faço? Vou lá naquele que tem a promoção, compro. Aí vou numa feirinha, tem ali, xepa, eu pego. Porque tudo hoje em dia dá para tu aproveitar. Ela vem acompanhando com atenção e preocupação a escalada de preços de alguns produtos semana a semana. Impossível, né? Impossível tu comprar ovos, o azeite de oliva, né? Banana, que é uma coisa assim do dia a dia, tá num preço assim, lá em cima. Para quem, no caso, assim, recebe um salário mínimo, é aposentado, fica difícil, sabe? Bem complicado. E não foi só a Mari que sentiu no bolso. A reclamação é geral. Dos 168 subitens ligados à alimentação monitorados pelo IBGE, 119 sofreram reajustes ao longo dos últimos meses. Os preços dos alimentos e bebidas foram responsáveis por 1/3 da inflação de 2024. E o valor que chega aqui para o consumidor na cidade esconde um efeito dominó que começa lá no campo. Calor extremo, chuvas torrenciais, estiagem, enchentes. Fenômenos climáticos que o país e o mundo viveram no último biênio ajudam a explicar o porquê dessa subida nos preços. Estamos na Ceasa, em São José, a maior central de abastecimento do estado. Daqui saem 98% dos produtos oriundos do Cinturão Verde, que atende a Grande Florianópolis. Se tá difícil para a gente aguentar o calor, imagine para o alface. Acima de 30 graus, a produção ela para, a planta ela para de crescer, né? O cliente não entende isso, né? Que a gente não consegue produzir um alface grande nesse momento, né? Então a gente às vezes tem algumas reclamações aqui, né? Do cliente, por que tá tão pequenininho? E o preço ainda elevou, né? Para as frutas do Everton chegarem bonitas, ele também precisou aumentar o preço da maioria. É que com 30 anos de experiência, ele sabe o que atrai a clientela. Aparência. A fruta tem que ter aparência, ela tem que estar bonita, viçosa. E hoje, com esse calor, estamos com dificuldade de fazer esse processo. O motivo do repasse é o alto custo com diesel e energia elétrica. Esse custo ele aumentou muito, porque hoje nós precisamos fazer todo o nosso transporte com câmeras frigoríficas. E com esse calor, para manter ela também com qualidade, temos que investir em estrutura com câmeras frias, né? Então, ela aumentou praticamente em 30% o nosso somatório total do custo para fazer o transporte e armazenamento dos produtos. Com o Fabiano, não é diferente. O nosso maior custo é transporte. Quando se fala do impacto das mudanças climáticas à agricultura, não se trata das alterações sazonais do clima, que sempre afetaram a produção, mas de eventos de alta intensidade. Lembra da Mari reclamando do preço da banana? Tem um cliente meu que quando compra a banana aqui, por exemplo, de manhã cedo, de madrugada, ele compra verde e quando chega no estabelecimento dele, próximo do meio-dia, a banana já mudou de cor, de tão quente que é. Santa Catarina está exposta a uma diversidade muito grande de ameaças climáticas, que incluem vendavais, ciclones e ondas de calor. E como se não bastasse isso, o que acontece no planeta também interfere aqui. Lembra dos ovos? O que explica um aumento de quase 40%. Existe a questão do calor, que daí diminui a produção, as aves acabam diminuindo, e isso faz parte mesmo da época, mas teve a crise viária.
no exterior, né? Então, isso fez com que a gente tivesse que exportar produtos para lá, então automaticamente a questão da procura, da demanda, isso reflete no preço, né? Acaba tendo um pouquinho mais de escassez. Isso é tão complexo que com o calor excessivo, as granjas estão trabalhando com refrigeração 24 horas e isso também reflete no aumento do consumo de energia, que acaba tendo que refletir no preço. O que alimenta a cadeia produtiva também é um gargalo para a gente. É o que me explica Haroldo, que integra a equipe do CEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. O milho é a composição básica, né, das rações, atende a produção de suínos, né, produção de aves e bovinocultura de leite. Então, qualquer redução da produção de milho, no caso soja também, refletem nessas cadeias produtivas. Nesses 5 anos, nós deixamos de produzir o correspondente a uma safra inteira, que é 2,5 milhões de toneladas. Em 2024, importamos mais de 400 mil toneladas de milho oriundo do Paraguai. O CEPA é um centro especializado em formação e planejamento para o desenvolvimento agrícola, pesqueiro e florestal do estado. Então nós temos hoje 2 plataformas assim, principais, que são o Observatório Agro Catarinense e o InfoAgro. O que é o Observatório? É um ambiente onde a gente tenta colocar tudo que é informações do agro e da agricultura sanitária em um só lugar. O objetivo sempre é auxiliar os produtores, técnicos, gestores públicos, né? Cooperativas, enfim, entidades do setor, para que eles possam tomar decisão melhor com base em dados. Que isso que é importante ter informações para poder tomar decisão mais assertiva, né? Informação, dados técnicos que geram e produzem conhecimento científico. Apesar do aumento nos preços, é importante que se reconheça. Produzimos e temos acesso a alimentos de qualidade. Santa Catarina tem um diferencial que reflete no nosso dia a dia. As tecnologias que minimizam os impactos e garantem segurança alimentar aos catarinenses é o assunto do nosso próximo bloco. Analisar o passado, entender o presente e planejar o futuro. Aqui em Santa Catarina é possível, graças a um trabalho minucioso e muito responsável de órgãos que monitoram, analisam e estudam soluções para minimizar os impactos de quem trabalha no campo e de quem consome na cidade. É a tecnologia a favor do agro. Estamos nos últimos dias do verão e este, mais uma vez, foi um dos mais quentes da série histórica. É de centros como a EPAGRE Ciran que vem a confirmação. A temperatura média no país ficou 0,73 grau acima da normal climatológica. E como sabemos disso? Monitorando por décadas a temperatura e o comportamento do clima, terra e água. Dados minuciosos que geram informações preciosas e que são obtidas graças a um trabalho de equipe que envolve pessoas, investimento e muita tecnologia. A gente hoje está com 336 estações que a gente recebe esses dados, né? E que a gente vem processando ao longo do tempo. 127 são meteorológicas, 125 agrometeorológicas, 56 hidrológicas e 12 mareográficas, né? Guilherme é hidrologista e pesquisador da EPAGRE desde 2002. Esteve à frente da sala de situação com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico até 2023 e garante. Ter um centro como o Ciran, que fornece informações para o governo do estado e também para a sociedade, para o setor produtivo, né, é fundamental. E manter esse tipo de centro é fundamental também para que a gente possa entender essas mudanças que estão ocorrendo. É conhecendo o passado que projetamos no presente soluções para o nosso futuro. A gente não tinha calores como nós estamos chegando aqui em Santa Catarina em tempos passados, né? Acho que a sociedade catarinense tem que se adaptar a essa realidade, porque as mudanças estão vindo e a gente tem que ter mecanismos, né, para que a gente mude e se adapte a essa nova situação. E sabe qual a boa notícia?
isso já vem acontecendo. Já estamos colhendo os frutos de pesquisas que indicavam boas formas de manejo para resistir o que estamos vivendo agora. A família Schmidt foi uma das pioneiras a introduzir o SPDH, o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças. É um sistema de transição da agricultura convencional para a agroecológica, sugerido a ele pela EPAGRE há 18 anos. Como eles reduzem o uso de inseticidas e adubos, os custos de produção chegam a cair 50%. Estamos colhendo mais do que antes, no convencional, né? Me sinto assim feliz com isso, de poder levar um bom fruto à mesa, para que tenha um bom suco, né? Com esse calor todo que está fazendo. As pesquisas da EPAGRE com esse sistema começaram em 1998 e hoje já é utilizado por cerca de 1.400 propriedades rurais em Santa Catarina. No sistema que a gente trabalha hoje, tanto o excesso de chuva como a falta de chuva, nós conseguimos amenizar pelo sistema SPDH, porque a palhada retém a água e, no mesmo tempo, ela drena pelo sistema de raízes em apodrecimento que estão no subsolo. Ela consegue tirar esse excesso e ficar só na quantidade correta para as plantas. Irrigação aqui a gente tem, mas ano passado nem se usou por causa do sistema. A resposta a gente vê e sente. A cobertura chega a diminuir a temperatura de 10 a 20 graus, dependendo do horário do dia. A terra por baixo é úmida, aerada, com cheiro de vida. O resultado é esse, é a saúde do solo e conforto das plantas. Conforto de planta, saúde de solo, falasse tudo. Tecnologia que conquistou o campo e que chega como conhecimento científico à universidade. Fernando é estudante do 6º período de agronomia da UFSC e estagiário na propriedade. Na faculdade a gente vê muito a teoria, a gente faz experimentos, obviamente, né? Na faculdade também, mas vim aqui em uma propriedade que é um dos primeiros a utilizar esse método do Edésio, pratica o SPDH acho que há 18 anos. É diferente, você vê um cara que já está consolidado, que ele já sabe os erros, o que fazer, o que não fazer, como adaptar, então você acaba tendo o ajuste fino. Por isso que se estuda essa ciência agrícola, né? E não é só, vamos plantar e não, é uma ciência, tem que se estudar, tem que melhorar, tem que desenvolver novos métodos para poder enfrentar os desafios. E se os desafios são muitos, as soluções sendo estudadas para cada um deles. Gerson, por exemplo, pesquisa o conforto térmico do rebanho bovino. Qualidade de vida animal também reduz prejuízos ao produtor e, consequentemente, o impacto no preço da carne, leite e derivados. Desenvolvemos uma tecnologia que é de levar informações para o produtor na palma da mão, para que ele saiba em que momento ele deve fazer algum tipo de manejo, principalmente quando a situação chega no nível de estresse térmico. Novas cultivares de sementes é outra vertente poderosa. É o caso do arroz. Santa Catarina tem a melhor produtividade do grão por hectare do país, graças a esta tecnologia. Então são variedades mais adaptadas às condições de cultivo, de solo, do clima. Essas variedades são desenvolvidas exclusivamente para o nosso sistema de produção. E como não só de calor vive nosso agro, se proteger de prejuízos causados por baixas temperaturas também exige estudo e acompanhamento. Dá geada todo dia? Não. Então a gente fica esperando dar a geada para daí aplicar a tecnologia para ver se funcionou. Se não funcionou vamos testar numa outra geada, esperar uma nova geada para ter novamente um novo resultado. Então, são pesquisas, muitas vezes, de médio e longo prazo para a gente ter um resultado. Controle de geadas por irrigação e sistema antigranizo que vem dessa base com radar meteorológico e redes de proteção nos pomares. Ações que protegem as frutas e produtores dos efeitos do clima. Se não tiver esse monitoramento, esse trabalho, se sobrar alguma fruta num pomar que nem esse, vai dar uma fruta torta, uma fruta com defeito, uma fruta que o consumidor não vai levar para casa, não vai adiantar colocar na banca do mercado. Estudo, pesquisa e tecnologia a serviço de todos.
Um compromisso da cidade com o campo que nos garantirá um futuro cada vez mais respeitoso e harmonioso. A gente tem mais de 50 anos de trajetória junto ao homem do campo. E essa trajetória faz com que a gente seja diferente. E essa diferença é que a gente mostra, talvez, para os demais estados, que a gente tenha o que a mais, um SC a mais. E esse SC a mais é que está no nosso sangue, no nosso dia a dia. Desculpe falar, mas eu me emociono por gostar do que faço. É muita dedicação, né? Não é minha, é de toda uma equipe de mais de 1.600 funcionários que vestem essa camisa com dedicação. Acreditem, a natureza é sábia. Ao mesmo tempo em que nos priva de alguns produtos, nos recompensa com outros. O que vem da Mãe Terra, nada se joga fora. Tudo se aproveita e se transforma. Respeitar o tempo e o que nos é oferecido a cada estação. Priorizar o que é do nosso território. Ampliar o olhar sobre a diversidade e variedade de produtos que a terra nos oferece. Para muitos pode parecer difícil, mas essa é a missão de Fabiana. Sou Fabiana, sou professora de gastronomia do Instituto Federal de Santa Catarina. É com ela que eu e Mari, a dona de casa que esteve com a gente no início dessa reportagem, vamos aprender como aproveitar melhor os alimentos e como substituir aquilo que porventura não esteja tão acessível no momento. Como professora há mais de 2 décadas, Fabiana vem acompanhando as necessidades sociais do país com uma abordagem de gastronomia sustentável. A gente analisa a economia do Brasil do ponto de vista da alimentação e também das questões relacionadas à nutrição. E hoje o Brasil está entre os 10 países com maior desperdício de alimentos. É com uma cesta repleta de legumes da estação e de produtos catarinenses que ela nos recebe para dar dicas de receitas que vão nutrir o corpo e refrescar o bolso neste final de verão escaldante. A abobrinha, por exemplo, tá na época dela agora. Sim. Mas muita gente evita de comer ela porque tá quente, tá calor, que é algo mais fresco. Você tem receita para isso? Para resolver esse problema? Então, a abobrinha, ela é muito versátil nas receitas quentes, mas agora no verão, ela é muito refrescante se ela for consumida crua. Já comeu abobrinha crua? Já? Minha nora faz. Ah, eu nunca comi. Então, a gente pode cortar ela redondinha, né? Ou se quiser fazer, né, até para remeter a própria forma dela e utilizar ela de maneira inteira, porque tem vezes que a gente acaba utilizando e joga a semente fora. A receita é um carpaccio. Basta cortar a abobrinha em lâminas e temperar com ingredientes bem refrescantes. Limão, gengibre e alho em cubinhos, azeite e salsinha. Ela também acrescenta um pouquinho de pimenta. Na época de muito calor, especificamente como a gente está passando agora no verão, a gente tem alguns legumes que são apropriados, né? E que trazem um conjunto de benefícios também para a saúde. Como, por exemplo, o repolho é muito rico em conjunto de vitaminas, né, do complexo B, e também complexos fólicos, né, que são importantes principalmente para gestantes, na época da gestação, início da gestação. Além de ele possuir um conjunto de antioxidantes que também previne radicais livres, envelhecimento precoce, até combate de alguns cânceres específicos, já está relacionado principalmente com câncer de mama. Tá vendo, Mari? A alface tá cara, vamos pro repolho? Gosta de repolho? Gosto. Para dar mais cor e nutrientes à salada, ela ainda inclui a cenoura, que também está na época. Para o molho, ela usa uma base de maionese, agrega o limão, salsinha e hortelã. E substituímos o alface. Outro produto poderoso que está na época é o pepino. O pepino, ele também é muito importante na alimentação, principalmente para as pessoas que têm problema de diabetes, porque ele tem um composto que é capaz de ativar a produção da insulina.
e ele diminui as taxas de açúcar no sangue e ele também tem várias propriedades antioxidantes, ele tem alguma propriedade que causa o relaxamento dos vasos musculares. Então é muito indicado para quem tem problema de hipertensão também. Ela desidrata com sal grosso e retira todo o excesso. E agrega ele no iogurte. Iogurte natural. É. Vai salsinha e a gente coloca também a hortelã. Abóbora cabotiá e beterraba também são boas aliadas. Com cebola e alho, então. E aqui a gente tem a semente da abóbora, né? Que a gente também não despreza. A gente tira ela e coloca para assar junto. A semente da abóbora ela é rica em selênio. Então, ia dar uma crocância no nosso prato. Então, a gente também coloca ela para assar junto. Na montagem do prato, ela ainda acrescenta alecrim fresco, agrião e ricota, fonte de cálcio e proteína para substituir uma possível diminuição no consumo de ovos. Saudável, colorido, com o que está na estação. Com preço acessível. A gente agrega nutricionalmente a partir da utilização dos talos e das cascas que não precisam ser jogadas no lixo, né? Elas têm nutrientes que podem ser utilizados a partir da sua cocção e do seu caldo. É o que fizemos com as cascas da cebola, cenoura e abobrinha. Cascas e rodelas de frutas e ervas aromáticas também podem ser aproveitadas em uma refrescante água saborizada. O que mais te impressionou, assim, que você está levando contigo e que você vai mudar um pouco o seu olhar a partir de agora? Muita coisa que eu não sabia. Eu vou dar o exemplo da primeira coisa que eu gostei, né? Aquela abobrinha, aquele pepino com iogurte. Gente, eu não sabia. Uma delícia. Isso aí eu vou levar para sempre, né? E vou fazer. É isso, né, Fábio? Ampliar o olhar. Isso. Ampliar o olhar. E comer com saúde, né? Sim, para a saúde. Bastante importante, né? A alimentação e a natureza são as farmácias que a gente tem na nossa vida, né? A gente se nutre de forma que a gente mantenha a nossa saúde, né? A gente se nutre pelo gosto, mas a gente também se nutre para se manter saudável. Por hoje é só, mas domingo que vem tem mais. No próximo domingo você vai conhecer a produção de leite A2 e uma propriedade em que as vacas produzem 4 vezes mais leite que a média estadual. Continue conectado com a gente pelo portal ndmais.com.br/agro. E se você quiser rever nossas reportagens, é só acessar ndplay.com.br. Uma ótima semana para você.